noite. Duas pesquisas colocam o Brasil em situação crítica em relação às drogas. Pela Organização Mundial de Saúde, o país só perde para os Estados Unidos no consumo de cocaína e crack. E de acordo com o levantamento da Universidade Federal de São Paulo, cerca de 6 milhões de brasileiros já experimentaram drogas. A metade antes dos 18 anos. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos analisar esse novo retrato dos entorpecentes no Brasil e discutir sobre prevenção e combate. Veja ainda outras notícias importantes de hoje. Em mais um dia de julgamento do Mensalão, ministros se mostram divididos no caso envolvendo os 4 ex-dirigentes do Banco Rural. Há menos de 2 anos da Copa no Brasil, começa a ampliação do terminal do aeroporto de Guarulhos, que terá ainda um hotel e um shopping. O governo paulista anuncia novo projeto para despoluir a represa de Guarapiranga. Ministra Eliana Calmon se despede da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, onde enfrentou brigas com os tribunais que resistiam em divulgar os gastos. Crianças já são maioria nos acampamentos de refugiados sírios em países vizinhos. Michelle Obama anima a Convenção Democrata na Carolina do Norte com um discurso sobre a vida familiar e a capacidade do marido presidente. Na nossa bancada temos hoje Arlene Klemcha, professora de História Árabe da USP, e Ricardo Senes, coordenador do Grupo de Análise Internacional, também da USP. Pesquisa mostra que o Brasil é o segundo consumidor de cocaína e derivados no mundo. O país é responsável por 20% do mercado global da droga. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 4 milhões de pessoas consumiram cocaína ou crack nos Estados Unidos no último ano. O Brasil vem em seguida, com 2 milhões e 800 mil usuários. Na terceira posição, os outros países da América do Sul juntos somam 2 milhões e 400 mil usuários. Na Ásia, mais de 2 milhões de pessoas consumiram cocaína no último ano. Já a pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo traz um mapeamento detalhado do uso da droga no Brasil. O Levantamento Nacional de Álcool e Drogas aponta que cerca de 6 milhões de brasileiros já experimentaram cocaína ou derivados. Desse total, 2 milhões e 600 mil adultos e 244 mil adolescentes consumiram cocaína no período de um ano. A pesquisa revela que quase metade dos usuários provou cocaína ou derivados antes dos 18 anos. Segundo especialistas, o uso precoce da substância pode gerar doenças psiquiátricas, além de aumentar o risco do uso de outras drogas ao longo da vida. Para o coordenador da pesquisa, a melhoria das condições socioeconômicas do brasileiro e a queda dos preços facilitam o consumo da cocaína. Eu acho que esse estudo pode mostrar para a população e para quem faz as decisões políticas no país qual é o tamanho do problema, para criar uma sensação de urgência de ação. O estudo mostra que a cocaína e o crack estão mais presentes nas áreas urbanas. A região sudeste responde por 46% dos usuários. Em seguida vem o nordeste, com 27%. O norte e o centro-oeste com 10% cada e o sul com 7%. Somente na região sudeste, o percentual corresponde a 1 milhão e 400 mil pessoas. Ainda de acordo com o estudo, o país tem hoje cerca de 1 milhão de usuários de crack. Em janeiro deste ano, o maior centro consumidor de crack do Brasil, essa região aqui no centro da cidade de São Paulo, conhecida como Cracolândia, foi alvo de uma mega operação policial. De lá para cá, 948 dependentes químicos foram internados para tratamento e outras 498 pessoas presas em flagrante. Quarteirões inteiros, onde antes haviam casas e o crack era consumido livremente, foram demolidos e já não existem mais. Mesmo assim, a operação foi criticada porque teria espalhado os usuários de crack por outras regiões da cidade. De acordo com especialistas, quase metade dos usuários de cocaína e crack se tornam dependentes. A reabilitação é considerada uma das mais difíceis. Esta moradora de rua frequenta a Cracolândia há 17 anos. Já passou por 12 tratamentos, mas não consegue largar a droga. Cada dia após dia, ele está viciando cada vez mais e não tem mais controle. É onde a gente vai se enterrando cada vez mais profundo. E muitos não veem esperança, mas eu ainda creio no milagre.
Nossa, que depoimento forte. Gente, você vê assim que o jeito dela, ela não está dizendo que ela está numa boa, né? Ela sabe que ela está numa situação horrível, e está mesmo. Agora, quando a gente vê ali que 46% do consumo está no Sudeste, você vê que a droga é um negócio como outro qualquer, completamente. Sendo que o crack atinge a população mais pobre, porque é uma droga mais barata e pior, né? Mais devastador. E é espantoso ver que tem países tão mais populosos do que o Brasil no mundo, e, no entanto, o Brasil entra em segundo lugar. E eu não sou especialista no assunto, mas eu me arriscaria a dizer que é bem provável que isso se deva à centralidade e importância que o Brasil tem há muito tempo na rota do tráfico. Porque o tráfico, ele mesmo vicia a juventude para colocar essa juventude a serviço do tráfico. Então, me parece que aí tem um problema muito sério, que é relacionado à dependência ao próprio tráfico que prolifera no país. E aí eu pergunto assim, o que sobra para a gente, quanto sociedade, fazer? Porque, né, você olha essa notícia e fala, meu Deus, fica com o cabelo arrepiado, porque tem aí tem gerações chegando. Eu acho que, olha, essa aqui é a pergunta-chave, né? No fundo é o seguinte, se a gente olhar historicamente o consumo de droga no Brasil e em outras sociedades semelhantes ao Brasil, é difícil a gente comparar com a sociedade asiática, etc., mas sociedades que têm um padrão, vamos dizer, de organização social semelhantes ao brasileiro, liberdades individuais, um certo valor dessa questão do individualismo, etc., a tendência é o consumo crescer paralelamente à taxa de urbanização, ao crescimento econômico e uma certa sofisticação, inclusive, da sociedade. Então, tem um tipo de consumo... é uma guerra que eles estão ganhando, é isso? Não é que estão ganhando. A sociedade tem optado, nesses conjuntos, a um consumo de droga mais alto. Agora, o grande problema é quando você cruza isso com pobreza, com questões de crime organizado, porque aí é muito mais explosivo do que o consumo da droga por si só. E acho que o Brasil tem esse problema, ele tem um crescimento estrutural aí desse consumo. A gente não era o segundo maior consumidor do mundo e está virando, e acho que a probabilidade é que continue crescendo. A questão é que ele cruza com um país desorganizado, um país com uma desigualdade enorme, com pobreza enorme, e aí sim você tem uma situação que é muito mais grave, talvez isso que dificulte a gente ter um olhar um pouco mais estratégico sobre esse problema, porque ele é muito urgente e, simultaneamente, ele é, vamos dizer, crescentemente mais complicado de lidar. Então você fica na dúvida entre fazer uma repressão já para parar o problema e fazer ações, vamos dizer, que no longo prazo seriam mais consistentes. E o que seriam essas ações? Eu fico pensando assim que pessoas que estão assistindo o nosso jornal agora estão pensando assim, puxa, eu tenho filhos que fazer e tal. Eu não sei se um caminho aí é assim, dentro aqui da nossa conversa absolutamente não especializada. O quê? Como foi o caso da AIDS, não tem remédio, então você dá informação para o seu filho? Conscientização, cartilhas, programas fundados pelo Estado mesmo, ou seja, na televisão, esclarecimento, em uma palavra, né? Eu acho que é a única coisa. Tem estratégias aí sendo discutidas e defendidas por pessoas dos vários espectro político, etc., que é uma mudança radical no approach, né, no entendimento sobre o problema da droga. Tem que descriminalizar, tem que legalizar, regulamentar, tem que focar muito mais na prevenção educativa e na questão de saúde do que na questão do combate militar e policial. Essa opção está na mesa, tem países que estão indo seriamente para esse caminho. Me parece que essa é a tendência um pouco inexorável que a gente caminha por aí. E eu acho que no crack a gente tem um problema sério, que é uma juventude, quer dizer, na verdade são crianças viciadas no crack, e até que ponto o poder público está olhando para essa juventude tão pobre, tão pouco inserida, tão excluída, quer dizer... Então a Mercedes, você viu aquela moça? Ela está há 12 anos, né, que ela falou? 12 anos. 12 anos. E, por exemplo, eu quero usar um exemplo distante, porque acho que isso permite olhar um pouco, se a gente afasta o olhar, né? O exemplo do Egito. No Egito, existe um problema do vício, como que chama? Não a maconha, mas o haxixe, né? Existe um problema muito grande de vício no haxixe e uma certa sensação de que as autoridades, o poder público sempre permitiu que era uma maneira da população ficar passiva. Então, aquilo ali apaziguava, entendeu? Então, aquilo acalmava, né? Olha, a pessoa Então, essa juventude nos bairros mais pobres, miseráveis, sendo viciados no crack, o poder público não fazendo nada, uma juventude que vai acabar tendo uma morte precoce.
né? Eu acho que aí tem algo por um bem motivo ou alarmante. por outro, né? Por um motivo ou por outro. O julgamento do segundo tópico do mensalão, que investiga executivos do Banco Rural, ultrapassa metade dos votos e, caso nenhum dos ministros mude de opinião, até o final do processo, 2 acusados estão condenados. No encerramento da revisão sobre gestão fraudulenta de instituição financeira, o ministro Ricardo Lewandowski pediu a absolvição de Ayana Tenório, ex-vice-presidente do Banco Rural, e Vinícius Samarani, ex-diretor e atual vice-presidente do banco. Segundo Lewandowski, os 2 não tinham poder de decisão. Por isso, não participaram da concessão dos empréstimos ao Partido dos Trabalhadores e às agências de publicidade de Marcos Valério. Mais 4 ministros votaram a seguir: Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Todos absolveram Ayana Tenório, considerando que não há provas suficientes para condená-la, mas consideraram culpados os outros executivos do Banco Rural. A entidade bancária serviu de uma verdadeira lavanderia de dinheiro para se cometer um crime que não está nem previsto na lei, mas esse deveria ser o nome. Nem gestão fraudulenta, nem gestão temerária, devia ser gestão tenebrosa. Somados os votos já apresentados pelo revisor e pelo relator, ministro Joaquim Barbosa, esta é a situação dos acusados. Kátia Rabelo, ex-presidente do Banco Rural, tem 6 votos pela condenação e nenhum pela absolvição. É exatamente o que acontece com José Roberto Salgado, ex-vice-presidente. Dessa forma, os 2 estão condenados. Ayana Tenório tem apenas 1 voto pela condenação e 5 pela absolvição. Vinícius Samarani foi condenado por 5 ministros e absolvido por 1. Faltam os votos de mais 3 ministros, além do presidente do Supremo. O STF tem agora 10 ministros, graças à aposentadoria de César Peluso, o que pode levar determinadas votações a um empate. Seria necessário, portanto, um voto de Minerva. Se você não sabe o que isso significa, o Jornal da Cultura explica. O chamado voto de Minerva vem da mitologia grega. A deusa Atena, que corresponde à deusa romana Minerva, presidiu o julgamento de Orestes, que havia matado a mãe e o amante dela. O termo passou a ser usado como voto de desempate. O ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, lembra que há uma norma regimental prevendo que, em caso de empate, prevaleça a corrente na qual tiver o presidente da Corte, atualmente o ministro Carlos Aires Brito. Ou seja, se ele estiver entre os 5 que optaram pela condenação, o réu será condenado. Se ele estiver no grupo que optou pela absolvição, o réu sairá livre. O Jornal da Cultura consultou o jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça. Segundo ele, o empate é sempre a favor do réu, não sendo necessário o voto de Minerva. Bom, com o balanço de hoje, com relação ao mensalão, como é que vocês estão acompanhando, então, o julgamento lá em Brasília? Então, Paulo, eu acho que o julgamento está se configurando rapidamente aí como uma condenação, né? Está tendo um certo entendimento de que existiu sim um esquema criminoso ligando todos esses braços, o partido, os bancos, as instituições públicas e etc. Essas condenações ou não, vamos dizer, como foi o caso da Ayana hoje, ela é marginal, porque o argumento para a absolvição dela, ou pelo argumento em favor da absolvição dela, é muito mais no sentido de que ela não participou, mas não que não existiu o esquema. Então, todos os votos estão sendo no sentido de que existiu o esquema e que vai se julgar se a pessoa participou diretamente ou não. Porque o grande problema inicial era se existiam provas suficientes para mostrar esse esquema todo armado. E está sendo largamente predominante a ideia de que sim, tem. E isso pode prejudicar os grupos que virão a seguir para ser julgados. Claramente, tipo o grupo político, o núcleo, né, como eles chamaram. Claramente indica para esse entendimento ser também adotado para as fases seguintes do julgamento. Na nova pesquisa de intenção de voto do Datafolha para a Prefeitura de São Paulo, o candidato Celso Russomano amplia a vantagem sobre os demais candidatos. Celso Russomano, do PRB, subiu de 31% para 35% das intenções de voto. O tucano José Serra oscilou 1 ponto para baixo e está agora com 21%. Fernando Haddad, do PT, passou de 14% para 16%.
Serra e Haddad estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Gabriel Chalita, do PMDB, se manteve com 7%. Soninha Francini passou de 4% para 5%. Paulinho da Força, do PDT, recuou de 2% para 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Pela primeira vez, o Datafolha simulou um segundo turno entre os candidatos mais bem colocados na pesquisa. Entre Russomano e Serra, 58% para o candidato do PRB e 30% para o Tucano. Entre Russomano e Haddad, o candidato líder nas pesquisas venceria por 56% a 30%. Entre Haddad e Serra, o petista teria 46% e o Tucano 37%. O Datafolha ouviu 1.078 eleitores entre segunda-feira e ontem. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos. Vale comentar esses números rapidamente? Olha, essa consolidação, não, acho que consolidação é exagero, mas esse crescimento consistente do Russomano está mobilizando muitos analistas para tentar identificar quais vertentes esse candidato conseguiu mobilizar de maneira tão bem-sucedida que muitas pessoas não previam. Por exemplo, e ao contrário, por exemplo, do Chalita, que se imaginava, até com a máquina do PMDB por trás, que conseguiria se projetar, coisa que não estamos vendo, né? Então, assim, a subida do Haddad é esperada que continue, que chegue não perto do Russomano, mas claramente indica um segundo turno com o Russomano. O Serra, ele está numa tendência de queda, lenta, porém parece que consistente. Agora, a grande questão vai ser se no segundo turno, esse candidato que deve enfrentar o Russomano, ele vai conseguir combinar os outros votos que não foram nenhum desses dois. Mas aí é outra eleição. E aí esse que é o ponto. A segundo turno costuma-se dizer que é uma outra eleição. E de fato tem um mesinho ainda pela frente e muita coisa pode mudar. E a Justiça Eleitoral já barrou pelo menos 50 candidatos a prefeito no estado de São Paulo com base na lei da ficha limpa. Esta é a primeira eleição em que a lei é aplicada. Os crimes que mais motivaram aí o veto a candidaturas até agora foram rejeição de contas, improbidade e condenações criminais. Os candidatos podem recorrer ao TSE. E Michelle Obama foi a estrela da abertura da Convenção Americana nos Estados Unidos. A primeira-dama fez um discurso político firme. A primeira-dama defendeu a atuação do marido, lembrou as alegrias e conquistas da família, emocionou o público e, por diversas vezes, arrancou aplausos eufóricos. Disse que Barack nunca esqueceu de onde veio, que ainda luta para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Declarou que o caminho é longo e que a mudança nunca acontece de repente. Pediu mais 4 anos para Obama consertar a economia. Porque, para Obama, o sucesso não é sobre quanto dinheiro você ganha, mas a diferença que você faz na vida das pessoas, disse Michelle, numa clara mensagem ao milionário republicano Mitt Romney. O primeiro dia da convenção foi assim. Buscou retratar a diversidade do partido com hispânicos, negros, mulheres e atacou o candidato republicano. Democrata e republicano estão tecnicamente empatados. A economia é o calcanhar de Aquiles do governo de Obama. Uma nova pesquisa divulgada na terça-feira mostrou que a indústria americana sofreu a maior contração dos últimos 3 anos. Exportações também caíram. A taxa de desempregados está acima dos 8%. Semana passada, uma matéria divulgada pela revista The Economist fez uma análise do governo Obama. Lembrou que o democrata assumiu o poder no pior momento da crise, em 2008, quando bancos entraram em colapso. Na época, o PIB encolheu ao pior nível dos últimos 50 anos. A revista citou os esforços do presidente e terminou com uma tabela de notas sobre vários temas. Resposta à crise financeira, nota A. Estímulos à economia, B. Moradia, nota C. Trabalho, outro C. E a política industrial ganhou um F. O presidente Barack Obama tem outros trunfos que ele possa usar nessa eleição? Quer dizer, vai ser... acho que também vale aqui uma outra pergunta encadeada nessa, que é o seguinte: para ele vai ser mais difícil se reeleger, apesar dos trunfos, ou foi mais fácil a eleição, a primeira?
Eu acredito que vai ser mais difícil se reeleger, porque ele conseguiu uma mobilização de um público que não deve, quer dizer, que nesse momento não está garantido, né? E esse é o sentido da fala da Michelle, que começou na matéria, né, mostrando. Quer dizer, ela fez uma fala para tentar chamar de volta esse público, uma fala muito forte, uma fala que emocionou muito. Ela falou do Obama, falou, por exemplo, coisas do passado dele, de poucos recursos, né? Como que por exemplo? Ele usava um sapato que era meio número menor que o pé dele, por exemplo. Era o único par decente de sapatos que ele tinha quando ela o conheceu. Ela humanizou, né? Humanizou, E falou ainda que a gente conhece um homem a hora que ele vira presidente. Quer dizer, só ela pode dizer isso também, né? Ela vê que o que ela quis dizer é que ele não mudou. Ele virou presidente, ele é a mesma pessoa. Esse foi o foco. Quer dizer, ele ganhou aí uma figura de muito peso, que é a Michelle, para a campanha dele, né? Como essa figura feminina. E com uma fala que emocionou muito, né? Agora, a matéria da Economist, ela disse o seguinte, olha, não é nem que o Obama tenha sido tão fraca a gestão dele. O problema é que ele pegou a economia realmente num momento muito ruim. Então, hoje, o fato de ter 3 milhões a mais de desempregados nos Estados Unidos não é exatamente consequência de uma má administração do Obama, mas problema do período, né? Ele tem trunfos a exibir, Senes? Sem dúvida. Eu acho que tem coisas que andam paralelas nessa eleição, obviamente, né? Uma questão é a figura do Obama, a forma dele compor a sua base política, que é diferente da tradicional, né? Ele não é um sujeito nem tipicamente democrata e também, obviamente, não é republicano, mas ele não tem ele não vem dessa máquina tão estruturada de nenhum dos dois partidos. Ele faz um caminho diferente, o que dá uma novidade para ele, mas ao mesmo tempo fragiliza quando ele não consegue mobilizar esse público novo que ele conseguiu na eleição passada. Agora, por outro lado, o Obama ele tem pelo menos 3 trunfos desse governo dele que são difíceis de qualquer pessoa não reconhecer. Uma, acho que foi o ponto do The Economist. Ele tirou os Estados Unidos da pior crise desde os anos 30. Assim, não é que ele não conseguiu fazer a economia sair de 1% de crescimento para 3%. Esse sujeito tirou o país de 9% negativo e com a clara possibilidade de uma quebra generalizada da economia e colocou essa economia andando no segundo ano, crescendo pouco por cento e agora crescendo pouco, mas cresceu. Ou seja, o que esse sujeito conseguiu fazer de maneira heterodoxa, absolutamente corajosa, esse cara aprovou medidas que nunca se imaginou nos Estados Unidos. O governo americano comprou empresas inteiras, a GM comprou banco, uma intervenção heterodoxa em todas as letras. Esse cara também conseguiu alterar o perfil da inserção internacional dos Estados Unidos. Você tem que lembrar que há 4 anos, além da crise econômica aguda, os Estados Unidos estavam em 2 guerras. 2 que eram, na verdade, 2 atoleiros. A guerra do terror, mas né, aí é que eu questiono um pouco, porque ele não conseguiu, nesse aspecto, nesse campo, fazer o que prometeu fazer. Lembrar que ele começou a gestão dele ganhando um prêmio Nobel da Paz, né? E decepcionou todos aqueles que realmente acreditavam que os Estados Unidos iam mudar a sua política externa, porque não mudou, essencialmente não mudou. Os Estados Unidos continuam atolados no Afeganistão, o Iraque, claro que não foi ele que começou tudo isso, né? E, por exemplo, Guantánamo, exatamente o que eu ia dizer. Guantánamo continua lá e ele prometeu fechar Guantánamo. Então tem uma série de novas, ele queria dar uma nova cara à política externa americana e que não conseguiu dar, né? Eu acho que ele deu. Eu acho que não conseguiu. Ele não conseguiu essencialmente 100% não. das ideias dele. Mas ele mudou a política americana, o desengajamento do Oriente Médio, ele tem uma série de temas. Não, essencialmente não. Foi uma mudança muito, muito tênue, Bom, muito daqui a fraca. pouquinho a gente vai chegar para falar sobre a Síria e daí eu quero voltar a falar sobre os Estados Unidos, sobre a não participação dos Estados Unidos em alguma intervenção possível que possa ser feita lá na Síria. Veja a seguir, a maior taxa de inflação para o mês de agosto nos últimos 5 anos. E mais, corregedora que abriu a caixa preta da Justiça deixa o cargo.